Senhores senadores, senhor presidente, essa manifestação que faz aqui de solidariedade e ao mesmo tempo registro pelo nosso senador Cássio Cunha Lima, da figura de Júlio, militante do Partido dos Trabalhadores na Paraíba. Portanto, nos somamos, senador Cássio, a essa sua manifestação, que é importante, inclusive, na medida que Vossa Excelência acentua muito bem o caráter militante, a postura ética e, fundamentalmente, a forma de fazer política e reconhecendo, não nos seus inimigos, como às vezes a gente costuma tratar, os que pelejam em ideias diferentes da nossa, que eu não costumo nem chamar de adversários, porque, na realidade, nós travamos caminhos diferenciados, mas creio que cujo objetivo de todos nós sempre é o objetivo de servir o povo e a nação. Portanto, me somo a Vossa Excelência e principalmente como membro do Partido dos Trabalhadores, extremamente agradecido pelas referências que Vossa Excelência faz a um dos nossos companheiros, que nos deixa, mas também deixa uma coisa muito importante, a sua história, a sua vida, aquilo que ele contribuiu, que foi motivo, inclusive, de receber aqui de Vossa Excelência palavras elogiosas. E, com certeza, o povo da Paraíba, e principalmente os militantes do Partido dos Trabalhadores naquele estado, têm um compromisso muito grande de tocar adiante essa grande contribuição que aquele companheiro deixou e emprestou ao povo da Paraíba durante o tempo em que pôde ali expressar a sua, eu diria, brilhante trajetória naquele estado. Como o próprio Júlio diria, senador Walter, a luta continua. Continua. Ou até como todos nós utilizamos muito o que Bertolt Brecht dizia, que o que lutou, o que tombou, não lutou sozinho, a luta, portanto, continua. Mas, senhor presidente, quero também aqui fazer referência a uma das figuras da nossa história, o baiano Jacó Gorender, autor de importantes obras, e uma delas que eu tenho como muito referência para a minha vida, que é o Escravismo Colonial. Uma das obras de Jacó que faleceu, portanto, na madrugada de hoje, e uma das figuras importantes, um sujeito que, ao longo de toda a sua vida, se dedicou a contribuir com a transformação desse nosso país. Então, nos deixa também o Jacó, mas da mesma forma que me referi aqui, não só através das suas obras, mas Jacó Gorender também deixa uma grande contribuição pela experiência de vida e dedicação de todo esse legado consolidado por ele no momento mais difícil desse país, no enfrentamento à ditadura. Hora nenhuma Jacó vergou, pelo contrário, teve a coragem de enfrentar todos esses períodos e dando a sua importante contribuição. Portanto, quero fazer esse registro aqui, o baiano Jacó Gorender, que deu uma contribuição importantíssima para toda a consolidação da esquerda no Brasil e, obviamente, para aquilo que nós consolidamos hoje, enquanto políticas públicas e enquanto, inclusive, transformação da sociedade. Mas, senhor presidente, quero, aqui no dia de hoje, nesse pronunciamento, realçar um fato que nós vamos experimentar na próxima quinta-feira. Às 15 horas, a presidenta Dilma fará a entrega de um equipamento importantíssimo para o nosso país. Obviamente que esses equipamentos serão entregues para já o primeiro teste deles na Copa das Confederações, mas esses equipamentos fazem parte de uma política de estruturação desse país, no que diz respeito à defesa civil, no que diz respeito a atendimento à emergência. Me refiro, e aqui vou usar uma expressão que nós estamos utilizando na Bahia, os centros integrados de controle e comando, que no mundo inteiro
são conhecidos como centro de emergência, que no mundo inteiro ficaram conhecidos como a partir dos números utilizados. O 112 europeu ou o 911 americano, ou como chamam os americanos lá, o 911. Né? Então, portanto, essa é uma experiência importantíssima e que quero chamar a atenção para o legado que isso deixa. Quem aqui acompanha, inclusive, meus pronunciamentos, meu caro senador Sérgio, sabe que desde a primeira hora, portanto, inclusive desde o momento em que nós começamos a discutir isso no Brasil, ainda como deputado federal, que eu venho insistindo para que a gente pudesse implantar no Brasil essa experiência. Tive a oportunidade de, como relator do PPA, incluir recursos para esse importante equipamento. O Rio de Janeiro já havia experimentado, a cidade do Rio já havia experimentado de forma pioneira no Brasil a oportunidade de contar com um centro, com equipamentos de ponta, com câmeras espalhadas pelas ruas, podendo monitorar trânsito. Esse equipamento servirá também para fazer todo tipo de acompanhamento da área da saúde, os SAMUs, o controle das ambulâncias, a questão do atendimento ao público, há todo um processo de monitoração para a garantia da segurança do cidadão. Volto a insistir, nós vamos já fazer a primeira experiência na Copa das Confederações. No caso específico da Bahia, foram 93 milhões de investimento, sendo 43 milhões por parte do Estado do governo federal e 50 milhões de reais por parte do Estado da Bahia. No caso nosso lá, funcionaremos provisoriamente na estrutura do Parque Tecnológico. Espero eu que num curto espaço de tempo nós já tenhamos a oportunidade de construir o nosso centro de emergência, assim como o mundo inteiro faz, senador Sérgio Souza, essa política do centro de emergência, e espero também que a gente consiga dar o outro passo, colocar um número único no Brasil para a emergência. Acabar essa história de a gente ter que decorar uma dezena de números, bombeiro, polícia, trânsito, SAMU, INSS, saúde, socorro, enfim, todo tipo de coisa. Não há nenhum bicho de sete cabeças. Eu estou falando de algo que é extremamente suportável pela utilização de tecnologias no dia de hoje. Por exemplo, o Centro de Comando na Bahia, lá sob a coordenação da nossa Secretaria de Segurança Pública, nós já teremos a oportunidade, inclusive, de ter o comando móvel. A Bahia contará com equipamentos móveis que vão apoiando esse centro integrado de comando e controle, de maneira a policiar toda a área, fazer a leitura, a cobertura com utilização de helicópteros, inclusive a utilização de robôs. 215 câmeras serão espalhadas durante aí esse período da Copa das Confederações, portanto, legado esse que deve ficar para a cidade. Então, nós temos que enxergar os centros de emergência como pontos centrais para serviço no Brasil. E é uma das coisas que eu venho batendo muito na tecla. Isso tem que ser utilizado para a defesa civil, para a agricultura, para trânsito. Já imaginou o que é, meu caro senador Sérgio? A gente poder informar ao povo nos pontos mais distantes o que é que está acontecendo, poder inclusive recepcionar nesse centro de emergência o pedido de socorro e ter a capacidade de chegar com essa ação. Portanto, o objetivo nosso é sair das 12 cidades sedes, ganhar o interior do Brasil e instalar centro de emergência em todo o país. Essa é a grande política, esse é o grande desafio, que me recordo, inclusive, de uma das primeiras reuniões com a presidenta Dilma, ainda na liderança do PT, em que a presidenta insistia muito na nossa capacidade de monitorar diversas ações, orientar o agricultor, orientar quem está na rua, orientar uma ambulância que chega, por exemplo, do interior do estado que procura um hospital na capital. Ao invés dessa ambulância ficar rodando para saber onde tem, onde não tem leito para aquele doente, ela é orientada por esse centro de regulação e, ao mesmo tempo,
eu diria, guiada pelo centro de comando. Então é a oportunidade de você estabelecer, usando ferramentas desse novo tempo, as condições para que a gente monitore a cidade. Isso não é para monitorar a vida das pessoas, mas é para ajudar a vida das pessoas. Há um exemplo bem claro disso, meu caro senador Sérgio. Todo mundo se recorda daquele episódio, por exemplo, das bombas utilizadas nos trens ali na estação Atocha, na cidade de Madrid. O centro de emergência, lá o conhecido 112, no momento daquele acidente, o 112 pôde tranquilamente espalhar para todo o madrilenho a notícia, pedir sua ajuda e, ao mesmo tempo, orientar as pessoas que estavam em volta o que estava acontecendo naquele momento. Portanto, essa é uma das práticas importantes. Hoje, os centros modernos ainda têm um plantão para resolver, às vezes, até questões de caráter pessoal. Eu estive com o senador Ciro Miranda, por exemplo, visitando os centros de emergência nos Estados Unidos. Nós fomos aqui numa delegação do Senado, eu e o senador Ciro Miranda, e nós pudemos ali constatar o importante papel. Um dos centros, conhecido como Miami-Dade, durante um ano, ele faz uma cobertura de aproximadamente 2 milhões e 500 mil habitantes, numa região onde esse centro, aliás, o Miami-Broward, não o Miami-Dade, onde esse centro tem o seu trabalho, nos informavam ali os responsáveis que aquele centro tinha recebido no ano 3 milhões de chamadas. Desde a chamada mais complicada do ponto de vista de incêndio, acidente de trânsito ou coisa do gênero, até as chamadas individuais, as pessoas em dificuldades, as pessoas com problemas, e se dirigiam a esse centro de emergência. Da mesma forma, nós visitamos também os centros de emergência, por exemplo, na cidade de Estocolmo, e para a gente ver exatamente como se processavam as ações de controle e comando para áreas remotas, pontos longínquos, lugares onde as pessoas vivem e às vezes se isolam no período mais difícil, meu caro Flecha, da neve, o que a gente poderia fazer uma tradução para o Pará, pessoas que vivem isolados e que somente a ajuda por barco consegue chegar. Então é fundamental ter um centro de comunicação desse e ter uma estrutura, inclusive, com helicópteros, para atender as pessoas, para socorrer. Portanto, esse centro, nós temos que tirá-los dos centros e colocá-los exatamente espalhados no país. Por isso que é importante essa coisa do legado da Copa. O nosso secretário de Segurança Pública, Maurício Barbosa, dizia hoje, quando da apresentação dos dados sobre o centro de emergência, como eu costumo chamar assim, lá ele ficou batizado de Centro Integrado de Comando e Controle, ele dizia o seguinte: se não fosse a Copa, a gente talvez não tivesse implantando esse centro em Salvador, nem nas outras cidades sedes agora na próxima quinta-feira. Portanto, o governo federal liberou 43 milhões para a gente consolidar isso. Então é aproveitar a oportunidade da Copa e a gente consolidar com políticas públicas um legado para o pós-Copa, para ficar na vida das pessoas. Olha a experiência da cidade de Barcelona. Barcelona, meu caro Flecha Ribeiro, depois de 1992, os Jogos Olímpicos, é outra Barcelona. É outra Barcelona. Inclusive, eu tive a oportunidade de visitar o 112, o centro de emergência que cobre a Catalunha. É uma estrutura fantástica. E no momento que eu estava no centro de emergência fazendo a visita ali na cidade de Tarragona, porque é o que responde por toda a Catalunha, Tarragona, que é essa pronúncia segundo o catalão. No momento que nós chegamos, um senhor de 60 anos ligava para o centro de emergência pedindo socorro, que ele estava em casa sozinho e não sabia que medicação tomar. E estava se sentindo mal. Do centro de emergência, no mesmo momento que ele ligou, o atendente o colocou em paralelo com o médico, já no centro de emergência. E esse médico pôde, em consultando o prontuário desse senhor, indicar exatamente
a medicação correta que ele devia tomar. Assim como chamadas de incêndio, acidentes de trânsito, orientação e a segurança do cidadão. Então, é fundamental essa política. A presidenta Dilma deverá estar na cidade do Rio de Janeiro. Eu espero, inclusive, poder participar na cidade de Salvador. Está marcado para quinta-feira, às 15 horas. Eu confesso até que fiz uma reclamaçãozinha, meu caro Sérgio, porque eu tenho reclamado permanentemente, às vezes, essas inaugurações, essas coisas, que eu digo, terça, quarta e quinta são os dias que nós temos que estar aqui. Então, na medida que tem esses eventos, na maioria das vezes a gente fica fora. E esse é, na realidade, até um ato que não só eu quero participar pela proeza, como essa tem sido uma bandeira que eu tenho permanentemente defendido aqui, né, desde de outros tempos. Quando nós discutimos aqui a política de defesa civil, que foi relatada, inclusive, pelo meu companheiro Cacildo Maldana, eu fiz questão de aparteá-lo, vim à tribuna e disse: nós não podemos perder a oportunidade de estabelecer a política de defesa civil no Brasil e instalar os centros de emergência. Talvez, se a gente já tivesse esses centros funcionando para atender essa emergência, na região serrana, a gente tivesse, inclusive, um outro tipo de tratamento para aquelas vidas que foram embora. Então, portanto, é fundamental. Essa não é mais uma política que a gente pode retardar. E volto a insistir, eu não estou falando de nada que não já seja extremamente consolidado no mundo inteiro. Ora, se nós estamos hoje adentrando esse mundo de acesso ao que de mais moderno tem, no mesmo momento, senador Flecha, que o equipamento de última geração desse ou daquele fabricante, no mesmo momento que o equipamento desse é lançado, as lojas brasileiras ou as operadoras aqui no Brasil oferecem o mesmo equipamento. Por que a gente não pode também entrar isso na linha dos serviços? Para fazer a chegada do serviço de saúde, do serviço de educação, da orientação de clima, a orientação para a agricultura, das ações de segurança pública, das ações de defesa civil, enfim. Então, portanto, esse é um equipamento importantíssimo e os baianos e, obviamente, os brasileiros de outras cidades vão também ter a oportunidade de ter contato com eles a partir já dessa quinta-feira agora. E é importante que nós já experimentemos isso na Copa das Confederações, mas para que isso possa ser aplicado na Copa da Vida. A Copa do Mundo vai acabar ali, sei lá, final de julho de 2014, mas a Copa da Vida continua todo dia. Então é fundamental que a gente adote essas políticas e é fundamental que nós façamos isso de maneira que a gente espalhe. Na Bahia nós até estamos fazendo já os centros de comunicação da polícia em diversos lugares do interior. A ideia depois é ir interligando esses centros ao centro de comando, o centro integrado de comando na capital, para permitir uma cobertura muito mais ampla no Estado. Então esse é um desafio importante, que eu acho que a gente tem que assumir isso enquanto uma política de nação, e eu espero, inclusive, que de modo imediato, tenham conversado isso muito com o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, com o presidente da Anatel, João Rezende, que a Anatel providencie urgentemente a fixação de um número único no Brasil para a gente facilitar a vida do cidadão. Eu sei que alguém pode dizer, é fácil, o 190, 192, todo mundo sabe o que é. Mas no momento da aflição, senador Sérgio, quando o sujeito chega no orelhão, pega o telefone, ele na hora da aflição, ele termina fazendo confusão com 3, 4 números. Então basta ligar para um. Ali de forma automática, com a simples palavra. É assim que funciona no mundo inteiro. Uma verbalização exclusiva. Bota em paralelo o atendente com alguém da área. Se o sujeito pede um socorro de trânsito, na mesma hora dispara, dentro do centro de emergência, o setor responsável. Assim vale para a questão de bombeiros, para a questão da polícia, para o SAMU. Então, portanto, a técnica permite isso hoje. Não há nenhuma, não estou falando de algo
da chamada odisseia no espaço. Estou falando de algo concreto, real e possível para a gente adotar. Então eu espero poder participar nessa próxima quinta-feira desse importante ato lá no Parque Tecnológico. Vai estar, inclusive, provisoriamente no Parque Tecnológico. Aliás, Parque Tecnológico esse que também dediquei boa parte do meu mandato aqui para que a gente pudesse contribuir com a consolidação daquele parque. E agora fico feliz em poder já contar as horas para poder participar da inauguração de algo que até então parecia tão distante do povo brasileiro e que a gente vai podendo cada vez mais ir dando passos para chegar numa linha de serviços pleno. Portanto, me preparo para essa quinta-feira com alegria, que é mais uma grande conquista que a gente vai consolidando na sociedade, prestando serviço público. E, para não ficar só nessa questão, o dia de hoje também foi um dia importante, e aí, mais uma vez, realço a questão da nossa Bahia. Fico contente com o leilão, o número de inscritos para o leilão de agosto na consolidação de parques eólicos do Brasil. A EPE divulgou hoje o dado, são 655 inscritos, meu caro Eunício, para a consolidação de parques eólicos da Bahia, no Brasil. 655, desses 655, 238 vão ser na Bahia. Estão inscritos lá para prestar serviço na Bahia com mais de 5.800 megawatts de geração de energia. Portanto, importante isso para a gente desenvolver o Estado para levar energia e, claro, levar as condições para a gente espalhar serviços, atendimento por todo o Estado. Por isso é fundamental essa política que nós vamos inaugurar na próxima quinta-feira, no Brasil inteiro, volto a frisar, para um serviço pontualmente, eu diria, específico, mas com abrangência e com uma verdadeira amplitude do ponto de vista daquilo que a gente pode ofertar à população do Brasil em termos de segurança, em termos de orientação e principalmente em encaminhamento. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado.